Pois é, pessoal, não é brincadeira pegar ônibus em dia de chuva, não, gente. A gente fica todo molhado. Eu gosto de chuva, eu prefiro chuva do que aquele calor terrível que faz em Joinville, aquele calor abafado, sabe, gente? Mas a questão da chuva, né, é que muitas vezes você caminhando aí pelos bairros de Joinville, pelas ruas com pouca qualidade de calçamento, de asfalto, você fica meio lameado, né, gente? Né? Se o problema nos dias de sol é o pó, nos dias de chuva é a lama, né? Então você chega no trabalho ou chega no estudo enlameado, né? É isso aí. Estamos aqui a bordo de um ônibus da zona sul da cidade, a zona mais abandonada da cidade de Joinville. Olha, você sabe aí que na zona oeste, na zona leste, na zona norte, a situação é um pouco melhor, né? Mas é uma coisa histórica, né? Os locais aqui dos bairros, né, da zona sul da cidade de Joinville são... a qualidade até do asfalto é infinitamente menor, né? Olha só aí quanta poça de água, gente, olha só, uma verdadeira lagoa, né, gente? Não tem jeito, né, gente? O problema de Joinville também é questão da drenagem, né? A drenagem não é muito eficiente, né? Também esse excesso de asfalto, né, gente? As calçadas com muito asfalto também não é bom, né? O ideal é aquela calçada quadriculada, né? Aquela calçada tipo colmeia, né? Que dá um espaço para a água poder distribuir melhor, né? Mas, de um modo geral, a gente vê que os problemas que Joinville enfrenta são apenas o reflexo do que acontece no Brasil, né? O Brasil é um país sem planejamento. A gente vê aí que nós temos governos ao longo dos últimos anos que esqueceram das cidades, né? As cidades estão esquecidas, né, gente? Eu lembro, vou contar uma coisa para vocês. Eu lembro, eu era pequenininho, claro, né? Mas eu lembro, mesmo porque até quando a gente a gente ainda não tinha noção das coisas, a gente pesquisa, a gente vai em busca da informação, né? Mas eu lembro que no passado, né, lá pelos anos 70 e 80, existiam órgãos específicos do governo federal que faziam um belo trabalho nas cidades. Inclusive, existia a EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, existia o GEIPOT, o Grupo Gestor de Transporte, que fazia uma série de melhoramentos pelas cidades, liberavam recursos e fiscalizavam as obras para ver se as prefeituras estavam saindo, se aqueles projetos estavam saindo, né? Depois, ao longo dos anos, né, surgiram outros órgãos que não fazem nem a metade da metade do que esses órgãos faziam. E a gente vê hoje, por exemplo, nós temos aí o Ministério das Cidades. Aí você fica pensando assim comigo, puxa vida, mas é um nome bonito, né? Ministério das Cidades. Mas o que esse Ministério das Cidades está fazendo realmente pelas cidades e capitais brasileiras, né, gente? A gente vê muita conversa, muita reunião, muito plano e pouca ação. E algumas coisas aí também se refletem na estrutura estadual também, na estrutura municipal. Os municípios também não podem fazer tudo, a gente entende isso, né? Mas é necessária uma cooperação ampla do governo estadual, do governo federal, independente de ideologia partidária, seja partido de esquerda ou direita, zelar pela cidade, né? Cuidar da cidade, né? Isso nós não estamos vendo, né, gente? A gente vê, é apenas uma disputa de poder. Sai um grupo e entra um outro grupo e fica mais 4 anos ou 8 anos e a gente não vê aquele país de verdade, aquele país se desenvolver. O arquiteto Jaime Lerner, o saudoso ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, dizia que um país muda a partir das cidades, né? E realmente é uma grande verdade. A partir do momento que nós temos bons prefeitos e, consequentemente, bons secretários municipais e bons diretores em órgãos gestores que vão lá na obra fiscalizar, colocam o pé no barro, né? Aí as coisas funcionam, né, gente? As coisas funcionam, né?
Se o serviço público de transporte coletivo fosse administrado pela própria prefeitura, o transporte seria muito pior, gente, muito pior. Podem ter certeza disso. É só um exemplo, né? Eu defendo muito a iniciativa privada, né? Eu vejo que quanto mais o poder do Estado, mais tem corrupção, mais tem as falcatruas, né? Então eu defendo aí um sistema completamente privado, sabe? Apenas a única coisa que o Estado deveria manter era a segurança e também a área da saúde, né? Porque também vou te contar, né? A saúde privada não é brincadeira, né, gente? Mas a gente vê aí que tem muita coisa para ser feita, as cidades precisam melhorar bastante. Gente, o Brasil não se parece com nenhuma cidade europeia. Nenhuma cidade do Brasil tem a aparência de uma cidade europeia. Tem algumas cidades que se aproximam, como Curitiba, como algumas cidades do interior que tem um aspecto bonito, né? Mas de um modo geral, né, o nosso país está assim, né? Nós estamos a cada ano nós estamos mais parecidos com a Índia do que com qualquer país europeu, né? E eu fico pensando, puxa, o Brasil é um país tão rico, né, gente? Um país rico, com tantas belezas, poderia explorar bastante o turismo, né? Esse país poderia virar uma verdadeira locomotiva da América Latina, mas não, né, gente? É só essa brigaceira entre esquerda e direita e passa-se anos e anos e vem um outro governo, a mesma mentirada de sempre, né? Não tem compromisso com as coisas principais que fazem um país realmente se desenvolver, realmente crescer, né? No âmbito das prefeituras, gente, é só reunião. Você liga de manhã para uma secretaria, né? Vamos dar um exemplo aí, CEINFRA, SAMA, CEPROT, estão tudo em reunião. Aí você liga de tarde, reunião de novo. Gente, esse pessoal adora reunião, eles não gostam de ação, eles gostam de reunião. Reunião, comendo bolacha, tomando café, jogando conversa fora, enquanto as cidades ficam um caos, né? Por exemplo, hoje é dia de chuva, né? O que deveria existir? É um pessoal aí da prefeitura, de ônibus, passeando de ônibus, observando as áreas onde alaga, observando aí a dificuldade aí dos nossos amigos lixeiros ali, né? No exercício de suas atividades, né? Observando aí uma série de ações para que ao longo das próximas semanas pudessem ser resolvidos. Olha só essa lagoa aqui, né, gente? Né? Que barbaridade, né, gente? Então, assim deveriam ser as cidades pelo Brasil, né? Com gente competente, com gente qualificada e acompanhando o trabalho das pessoas, né? Acompanhando e vendo o que precisa melhorar. Por exemplo, de cara, o que poderia melhorar o serviço dos lixeiros, né? Deixar eles numa situação... De repente, talvez o ato de recolhimento do lixo poderia ser feito em dias que não estivessem chovendo, né? É claro, não vai ficar chovendo 24 horas direto, senão a cidade alaga, né? Mas certamente o trabalho aí dos nossos amigos lixeiros poderia ser feito, né, um horário um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, sem eles precisarem aí se expor a riscos, né? Eles correm bastante, né? Você sabe disso. De repente podem acabar escorregando ou caindo aí na lama, se esborrachando todo. Então é uma questão só de ver as coisas, né, no dia a dia, né, gente? E assim como a gente tem observado aqui nessas viagens que nós fazemos pela cidade, e também agora futuramente em outras cidades, onde a gente vai traçar inclusive um comparativo do que está acontecendo, né, nas nossas cidades, o que precisa melhorar nas nossas cidades. Mas daqui a pouco eu volto com mais uma matéria para vocês, e esta matéria vai ficar na história de Joinville. Vamos ver daqui a algum tempo como é que vai estar este mesmo local.